Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. É um prazer reencontrá-los aqui nesse nosso novo vídeo, em que nós vamos conversar sobre dois temas importantes do processo civil. A gente vai conversar primeiro sobre a audiência inicial de conciliação ou mediação e depois sobre a fase ordinatória do processo, culminando com o saneamento do processo. Tá certo? Então, começando essa nossa conversa. Primeira coisa, nós vamos iniciar então pela audiência inicial de conciliação ou mediação. O que é isso? Ora, se nós pegarmos as normas fundamentais do CPC, aquele começo do Código de Processo Civil, a gente vai ver que o nosso código dá um incentivo muito grande à autocomposição, ao resultado encontrado de comum acordo pelas partes. Eu estou me referindo especificamente ao artigo 3º do Código de Processo Civil. Aliás, eu sempre gosto de fazer esse parênteses. É importante, quando a gente vai estudar o processo civil, que a gente comece pelas normas fundamentais, que são os primeiros artigos do Código, porque ali o legislador expõe quais eram as suas principais preocupações e quais eram os seus principais objetivos ao elaborar o atual Código de Processo Civil. E ali, logo no artigo 3º, você vai ver que há uma preocupação muito grande de se incentivar os outros métodos de solução de conflito, com destaque à autocomposição. O que é a autocomposição? O resultado encontrado de comum acordo pelas partes e não imposto por um terceiro. Como consequência dessa preocupação de se valorizar a autocomposição, o legislador, por consequência, ele introduziu no artigo 334 uma nova audiência que não existia quando da vigência do Código Antigo, que é a audiência inicial de conciliação ou mediação. Essa audiência inicial de conciliação ou mediação vai se realizar logo no início do processo, na fase postulatória ainda, antes mesmo do réu oferecer contestação. Então essa audiência se realiza logo no começo do processo, porque a essa altura ainda não se gastou muito dinheiro, ainda não se perdeu muito tempo e ainda não houve oportunidade de ocorrer um aumento da litigiosidade. Quanto mais as partes vão brigando dentro do processo, no calor da discussão, vai ficando cada vez mais distante a chance de se obter um acordo. Por isso o legislador pensou em realizar essa audiência logo no nascimento do processo, quando ainda não houve oportunidade para ocorrer um aumento da litigiosidade. Então, no procedimento comum, pelo menos no procedimento comum, o réu, em princípio, ele não deve ser citado imediatamente para contestar. Ele deve ser citado para comparecer à audiência inicial de conciliação ou mediação, onde vai se tentar o acordo entre as partes. Ele não vai apresentar a contestação nem antes, nem durante a audiência. Ele comparece a essa audiência, se for obtido acordo, é lavrado, homologado, resolvido o problema. Mas se não for obtido acordo, a contar dessa audiência, ele terá o prazo de 15 dias úteis para oferecer a sua contestação. Então ele não precisa sequer elaborar, preparar essa contestação antes da data da audiência. Por quê? Porque ele não vai apresentá-la nem antes nem durante. E aí ele não perde tempo tendo que elaborar uma contestação que eventualmente ele nem chegue a apresentar. Bom, mas essa audiência inicial de conciliação ou mediação, ela deve ocorrer sempre. É verdade que eventualmente em algumas comarcas essa audiência às vezes não tem sido designada por falta de estrutura, alguns juízes justificam falta de estrutura, falta de pauta, etc. Mas a rigor essa audiência deve se realizar, ao menos no procedimento comum, em quase todos os casos. Em quase todos os casos. Por que quase todos? Porque o nosso código prevê que essa audiência não se realize em duas hipóteses. Se a matéria não admitir autocomposição, porque afinal é uma audiência de conciliação ou mediação, que visa, portanto, a autocomposição. Se a matéria, pela indisponibilidade, não aceitar a autocomposição, a audiência não é designada. E a segunda hipótese, em que essa audiência não se realiza,
se dará se ambas as partes manifestarem o desinteresse na sua realização. Não adianta que apenas o autor diga que não quer audiência. Não adianta que apenas o réu diga que não quer audiência. Para que essa audiência não se realize, ambas as partes devem comunicar o desinteresse. Onde as partes comunicam esse desinteresse? O autor, na petição inicial. Se nós compararmos o atual artigo 319 do CPC com o antigo artigo 282 do Código Revogado, onde se estabelece os requisitos da petição inicial, a gente vai ver que o que houve realmente de mudança de um código para outro, quanto aos requisitos da inicial, é a manifestação que se exige do autor a respeito da realização ou não da audiência de autocomposição. Isso você encontra no artigo 319, inciso 7º. Então, o que o autor tem que fazer é, na petição inicial, comunicar o desinteresse na realização da audiência, se for o caso. Ou comunicar que tem interesse nela. Então, o autor comunica o eventual desinteresse na petição inicial. E o réu? O réu comunica esse eventual desinteresse através de petição apresentada pelo menos 10 dias antes da data da audiência. O réu, ele não vai comunicar o desinteresse na audiência só na sua contestação, porque a contestação é apresentada depois, claro. Então, se ele também não quiser que a audiência se realize, ele comunica tal circunstância por petição, apresentada no mínimo 10 dias antes da data da audiência. E aí sim, se ambas as partes comunicarem o desinteresse, a audiência não se realiza. Agora, então, em princípio, quando o juiz recebe a petição inicial, faz o juízo de admissibilidade dela. Ao fazer o juízo de admissibilidade da inicial, se ele for positivo, o juiz determina a citação do réu. Agora, se a matéria admitir a autocomposição, o juiz não vai determinar a citação do réu de imediato para que ele conteste. Vai determinar a citação do réu para que ele compareça à audiência de conciliação ou mediação que o juiz designará já nessa decisão inicial. Ora, como as partes tomam conhecimento da data da audiência inicial de conciliação ou mediação? Óbvio, muito fácil. Essa decisão do juiz vai ser publicada e o autor toma conhecimento da designação, da data, horário, local da audiência através da decisão publicada. Ou seja, a decisão é publicada a respeito da designação da audiência e determinação da citação do réu, e aí, essa decisão sendo publicada, chega ao advogado do autor e dessa forma ele toma conhecimento da designação e da data da audiência. E o réu, como ele toma conhecimento da audiência? Da data, local, horário, etc. Ora, através do próprio mandado de citação. O réu será citado e no próprio mandado de citação vai constar que ele está sendo citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. O comparecimento das partes a essa audiência, como nós sabemos, é, por expressa previsão legal, obrigatório. Como o Código quer incentivar a autocomposição, e por isso ele cria essa audiência inicial, ele estabelece que o comparecimento das partes a essa audiência é obrigatório. Então, as partes devem comparecer sob pena de, em caso de ausência, praticarem ato atentatório à dignidade da justiça. A ausência das partes representa a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, que gera a incidência de uma multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem objetivada. Então, a multa pela ausência a essa audiência implica na incidência de uma multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem objetivada. E é importante dizer, essa multa não vai para a parte contrária, não vai para a parte que comparece. Essa multa ela vai para o Estado, é uma multa que se aplica em favor do Estado. Ah, mas e se o réu não comparecer? Isso caracteriza a revelia? Claro que não. Porque se o réu não vai apresentar a sua defesa na contestação, a ausência dele, não vai apresentar a sua defesa, na audiência, se o réu não vai apresentar a sua defesa na audiência, a ausência dele não gera revelia,
Gera a aplicação dessa multa, porque depois da audiência ele ainda terá o prazo de 15 dias para oferecer a sua contestação. As partes devem comparecer pessoalmente com seus advogados à audiência, embora o nosso código autorize expressamente que a parte se faça representar por um representante. A parte pode ser representada nessa audiência. E se entende que pode ser representada pelo próprio advogado, desde que ele tenha poderes para transigir. Por conta disso, como foi criada uma audiência logo no início do processo, logo na fase postulatória, não existe mais uma audiência prevista no Código Revogado, que era a audiência preliminar, que ocorria na fase ordinatória do processo. No Código Antigo se previa a realização de uma audiência na fase ordinatória do processo, que era a chamada audiência preliminar. Como o legislador, ele criou uma audiência para ocorrer logo no começo do processo, como, se for deferida a prova oral, deve ser realizada uma audiência na fase instrutória, terceira fase do processo, o legislador entendeu por bem, como regra, acabar com a audiência que ocorria na fase ordinatória. Afinal, ia ser audiência de mais para pauta de menos. Imagina, a gente ia ter uma audiência na fase postulatória, depois uma segunda audiência na fase ordinatória e depois uma terceira audiência na fase instrutória. Então, em regra, o legislador acabou com essa audiência que ocorria na fase ordinatória do processo. Em princípio, ela não se realiza. Por que eu digo em princípio? Porque quando se estiver diante de uma causa complexa, tanto em termos de direito, como em razão da complexidade da matéria, tanto em razão da matéria, quanto em razão das provas que devem ser discutidas e eventualmente deferidas, quando houver complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deve designar uma audiência saneadora, que ocorre justamente na fase ordinatória do processo. Mas lembre, em princípio, não se realiza audiência na fase ordinatória. Ela será designada uma audiência saneadora se a complexidade da causa assim justificar. Caso contrário, a gente terá, em princípio, uma audiência inicial na fase postulatória e, se for deferida a produção de prova oral, nós teremos uma segunda audiência na fase instrutória do processo. Tá certo? Agora, caminhando mais um pouco, pensando agora justamente na fase ordinatória do processo. A fase ordinatória do processo é uma fase de organização do processo. Fase ordinatória é uma fase de organização. Só para a gente se situar bem, o processo de conhecimento ele tem 4 fases. Nós temos, primeiro, a fase postulatória, onde é apresentada a petição inicial, realiza-se a audiência inicial de conciliação ou mediação, e o réu oferece contestação. Depois se passa à fase ordinatória do processo, onde é feita a organização do processo. Já já a gente vai falar justamente sobre a fase ordinatória. Depois se passa à fase instrutória do processo, onde são produzidas as provas, até que se chega finalmente à fase decisória do processo, onde são produzidas, onde é realizado, portanto, o debate final, os debates orais. São apresentados, então, os debates, são apresentadas as razões finais, ou de forma oral em audiência, ou de forma escrita, e o juiz profere a sentença. Então, na fase decisória, são apresentadas as razões finais e o juiz sentencia o feito. Essas são as 4 fases do processo de conhecimento. Nós vamos conversar agora sobre a segunda fase, a fase ordinatória do processo. Ela recebe esse nome, fase ordinatória, porque é uma fase de organização. O juiz avalia o que ocorreu até então, o que ocorreu na fase postulatória do processo, o que o autor pretendia, o que ocorreu na audiência, qual é o teor da contestação do réu, ou seja, o autor avalia o juiz avalia o que ocorreu e, com base naquilo que ocorreu,
o juiz decide o que deve ser feito em seguida. Isso ele faz nessa fase ordinatória, fase de organização do processo. Então, nessa fase ordinatória do processo, que é o nosso segundo tema, o juiz vai avaliar o que deve ser feito. Ele primeiro pensa, cabe, no caso, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC? Por exemplo, falta de uma condição da ação, falta de um pressuposto processual. O juiz vai avaliar, então, se cabe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC. Se a resposta for negativa, não cabe a extinção do processo sem mérito, cabe ao juiz se perguntar em seguida, cabe, no caso, a extinção do processo com julgamento de mérito? São as hipóteses do artigo 487, 2 e 3. Por exemplo, homologação de acordo estabelecido entre as partes. A homologação de acordo é uma hipótese de extinção com julgamento de mérito. Então, se não for caso de extinção sem mérito, o juiz vai avaliar se é caso de extinção com mérito. Se não for caso de extinção sem mérito, nos termos do 485, se não for caso de extinção com mérito, nos termos do artigo 487, 2 e 3, o juiz avalia em seguida se cabe o julgamento antecipado da lide, se cabe o julgamento antecipado dos pedidos do autor. Já já a gente vai conversar melhor sobre isso. A possibilidade de julgamento antecipado dos pedidos você encontra no artigo 355 do CPC. Mas aqui o código, o atual código, trouxe uma novidade em relação ao que se tinha no código anterior. Hoje o nosso código prevê expressamente que o juiz, percebendo que não cabe o julgamento antecipado de todos os pedidos do autor, o nosso código atual autoriza que o juiz faça o julgamento antecipado parcial do mérito. Então isso é uma novidade que a gente vai estudar com um pouquinho mais de cuidado daqui a pouco. Mas então, nesse momento, o juiz ou poderá fazer o julgamento do todo, o julgamento antecipado de todos os pedidos do autor, ou poderá fazer o julgamento antecipado parcial do mérito. Já já a gente vai falar sobre essas duas possibilidades. Finalmente, se não for caso de extinção do processo e se não for caso de julgamento antecipado da lide, o juiz fará o saneamento do processo, ou melhor, o juiz proferirá a decisão de saneamento, sobre o que a gente vai conversar com mais cuidado daqui a pouco também. Então, não sendo caso de extinção e não sendo caso de julgamento antecipado, o juiz faz o saneamento do processo. Na verdade, ele profere a decisão de saneamento do processo. Também, como eu disse, a gente vai conversar em seguida com mais cuidado sobre isso. Então, nós vamos falar agora, dentro dessa fase ordinatória, nós vamos falar, primeiro, sobre o julgamento antecipado da lide, artigo 355. Depois, nós vamos conversar sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356. E, finalmente, a gente vai conversar sobre a decisão saneadora do processo. Então, primeiro, o julgamento antecipado de todos os pedidos do autor, o julgamento antecipado da lide. Ele é previsto no artigo 355 do CPC, e o artigo 355 do CPC estabelece essa possibilidade de julgamento antecipado da lide em duas hipóteses. Mas, na verdade, essas duas hipóteses podem ser resumidas numa hipótese única. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Veja aí no seu código o que diz o artigo 355 do CPC. Ele diz o seguinte: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Tá certo? Então é isso que estabelece o código. Cabe o julgamento antecipado nessas duas possibilidades relacionadas no artigo 355. Uma ou outro.
Elas não são cumulativas. Então, primeira hipótese, em que cabe o julgamento antecipado dos pedidos do autor. Não houver necessidade de produção de provas. Por que isso? Ora, o que vem depois da fase ordinatória do processo, que é o que a gente está estudando aqui? O que vem depois? A fase instrutória, a fase de produção de provas. Ora, se não há necessidade de se produzir outras provas, por que o juiz encerraria a fase ordinatória e abriria em seguida a fase instrutória do processo? Te pergunto, para que fase instrutória se não há necessidade de se produzir mais provas? Então é isso que justifica o julgamento antecipado. Se não há necessidade de se produzir mais provas, não faz sentido impedir que o juiz julgue. Pelo contrário, se não há necessidade de se produzir mais provas, já na fase ordinatória do processo, percebendo isso, o juiz deve fazer o julgamento antecipado da lide. Mas agora eu quero te mostrar o artigo 355. Ele traz uma segunda hipótese de julgamento antecipado, mas que de certa forma se confunde um pouco com a primeira. O inciso 2º diz o seguinte, do 355. O artigo 2º diz: cabe o julgamento antecipado quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. O que significa réu revel? É o réu que não oferece a sua defesa no prazo, certo? Réu revel é o que não oferece a sua defesa no prazo. Qual é o efeito natural da revelia? Revelia é não oferecimento da defesa no prazo. Efeito da revelia é outra coisa. Qual é o efeito da revelia? Presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, certo? O efeito da revelia é a presunção da veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Vejam, mas mesmo quando ocorre revelia, que é a falta de defesa pelo réu, isso não significa que o juiz terá que julgar de imediato e terá que julgar favoravelmente ao autor. Mesmo ocorrendo revelia, o juiz pode determinar ao autor que ele produza provas, que ele requeira provas e as produza. Porque, mesmo em caso de revelia, o juiz tem que estar convencido para proferir a sua decisão. Não é porque ocorreu revelia, por exemplo, que o juiz vai ter que aceitar uma narrativa fática trazida pelo autor na inicial que seja absolutamente inacreditável. Não é porque ocorreu revelia que o juiz vai ter que aceitar tudo que está na inicial, nem quanto à matéria fática, porque o juiz precisa estar convencido. Então, mesmo ocorrendo revelia, o juiz pode determinar a produção de provas. Pode intimar o autor a requerer as provas a produzir. Então, veja, o inciso 2º, de certa forma, se confunde com o primeiro. Porque não basta a revelia para que se faça o julgamento antecipado. Diz o inciso 2º, deve ocorrer revelia e não deve haver requerimento de prova, ou necessidade de se produzir provas. Então a gente pode resumir, na verdade, o artigo 355 de uma forma muito simples. Você que eventualmente está pensando, puxa, eu nunca lembro quando cabe o julgamento antecipado. Está muito fácil. O julgamento antecipado cabe quando não houver necessidade de se produzir mais provas. Ponto, acabou. O julgamento antecipado cabe quando não houver necessidade de se produzir mais provas. Ou porque os fatos já estão documentalmente provados, ou porque a matéria é predominantemente de direito, ou porque ocorreu revelia e o efeito da revelia e não há necessidade de se produzir mais provas porque o juiz está convencido. Mas tudo leva para a mesma situação. O juiz faz o julgamento antecipado quando não há necessidade de se produzir mais provas. É assim que a gente deve ver o artigo 355 do CPC. E, finalmente, eu disse que o código aqui trouxe uma novidade. O nosso atual código permite que o juiz faça o chamado julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356 do CPC. O juiz hoje, quando chega na fase ordinatória, se não for caso de extinção do processo com mérito ou sem mérito, o juiz vai avaliar em seguida se cabe o julgamento antecipado de todos os pedidos do autor.
Se não couber o julgamento antecipado de todos os pedidos do autor, o juiz vai avaliar em seguida, por autorização do artigo 356 do CPC, se pelo menos cabe o julgamento de algum dos pedidos do autor, ou de parcela do pedido do autor. Então isso foi uma novidade, porque no Código Antigo, pelo menos é o que estava expresso, a gente podia até discutir se era possível, o que era possível, etc. Mas, de acordo com o que estava expresso no Código anterior, ou o juiz nessa fase julgava tudo, ou não julgava nada. Hoje não. Hoje tem uma posição intermediária. Ainda que o juiz não possa julgar tudo, ele está autorizado, se já estiver em condições, de pelo menos julgar uma parte do pedido do autor. Isso tem relação direta com o princípio da razoável duração do processo, que está não apenas previsto hoje expressamente dentro do CPC nas suas normas fundamentais, mas está expresso, mais importante do que isso, na Constituição Federal, por força da emenda 45, que introduziu no artigo 5º da Constituição o inciso 78. E o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal diz justamente que todos têm direito ao processo que dure um prazo razoável. O que o julgamento antecipado parcial do mérito tem a ver com essa preocupação de razoável duração do processo? Tem muito a ver, porque a lógica é o seguinte: se nem todos os pedidos estão prontos para ser julgados, vamos pelo menos julgar o pedido que está pronto, porque pelo menos quanto a esse pedido, a gente presta uma tutela jurisdicional mais célere. Ora, se um dos pedidos vai demorar bastante para ser julgado, porque depende, para sua decisão, de ampla instrução probatória, produção de prova pericial, etc. Ora, se um dos pedidos já está pronto para ser julgado, vamos pelo menos julgar esse. Não há por que atrasar o julgamento do que está pronto, enquanto para se aguardar longamente que o outro pedido fique em condições de ser julgado. A lógica é, pelo menos vamos prestar uma tutela jurisdicional mais célere em relação ao pedido que está pronto para receber julgamento. Quando cabe o julgamento antecipado parcial do mérito? Ele, previsto no artigo 356, ele tem cabimento em duas hipóteses. Cabe o julgamento antecipado parcial do mérito quando um dos pedidos ou parcela deles se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. A gente acabou de falar sobre o artigo 355. Se um dos pedidos está pronto para ser julgado porque não depende mais de prova, pelo menos esse pedido já pode ser decidido, por autorização do artigo 356, conjugado com o artigo 355. Mas o artigo 356 ainda fala de uma segunda possibilidade. Cabe julgamento antecipado parcial do mérito quando um dos pedidos se mostrar incontroverso. Imagine o seguinte quadro. O autor, ele faz 2 pedidos na sua petição inicial. O réu contesta. Só que como ele entende que um dos pedidos do autor está correto, está certo, o autor tem direito mesmo, ele contesta só um dos pedidos. Então o autor apresenta 2 pedidos e o réu contesta um só. Ora, esse pedido que não foi contestado, ele é incontroverso. Ele já pode ser, por autorização do artigo 356, inciso 1º, objeto de imediato julgamento. Você vai dizer assim, como assim um pedido incontroverso? Vou te dar um exemplo muito simples. Imagine o seguinte, que há um vazamento no meu vizinho de baixo, no meu prédio. É um vazamento que está afetando o banheiro do meu vizinho de baixo, então que vem do meu banheiro. E esse vizinho de baixo me procura solicitando, gentilmente, que eu faça o conserto para o banheiro dele, para parar de vazar no banheiro dele. Só que eu estou com outras preocupações, outros problemas, eu não dou muito atenção a esse pedido. Eu demoro, vou enrolando, ele insiste, eu vou enrolando, até que, finalmente, eu conserto. Mas eu demoro bastante, eu dou uma canseira no meu vizinho de baixo. Quando eu conserto o vazamento, ele entra em contato comigo e fala, olha, meu vizinho querido, eu vi que você consertou, demorou um pouco, né, mas, de qualquer forma, obrigado.
Só que agora precisa consertar o meu banheiro. Danificou o forro do meu banheiro, manchou o meu espelho em razão da umidade. Eu queria consertar isso. E eu respondo para o meu vizinho: vizinho, cada um com seus problemas. Eu resolvi o vazamento do meu, agora você conserta o seu. Esse meu vizinho fica inconformado com essa minha resposta e resolve ajuizar uma ação contra mim. Uma ação indenizatória, porque o vizinho ele manda consertar esse vazamento, manda consertar os danos decorrentes do vazamento, ele manda refazer o forro, repintar, ele mesmo troca o espelho, só que agora ele vai cobrar de mim. Então ele ajuiza uma ação contra mim. Ele ajuiza uma ação de indenização em que ele me pede R$3.000 de dano material, que foi o que ele gastou para refazer e repintar o forro, e foi o que ele gastou para trocar o espelho do banheiro. Ele me cobra R$3.000 de dano material. Só que já que está ali mesmo, para aproveitar, ele me cobra também uma indenização de R$100.000 por força dos danos morais sofridos. Vejam, ele me cobra R$3.000 de danos materiais, e já que está no embalo, ele me cobra R$100.000 de danos morais, alegando que ele teve uma dor muito grande, uma dor moral muito forte, uma tristeza muito grande, entrou até em depressão por força daquela mancha amarelada que apareceu no forro do seu banheiro. Só ele sabe como foi difícil conviver com um problema como esse durante alguns meses, como isso lhe causou dor, etc., ou como lhe afetou, etc., etc., e me cobra R$100.000 de dano moral. Eu converso com o meu advogado e falo o seguinte: doutor, esses R$3.000 que ele cobra de dano material, tá certo mesmo. Eu causei o vazamento, eu podia ter sido mais rápido nesse conserto, poderia ter dado mais atenção para ele, ou então pelo menos eu mesmo podia ter consertado o banheiro dele, porque a culpa foi minha. E o que ele está cobrando de dano material é justo. Se eu mesmo fizesse esse conserto, eu não ia gastar menos do que os R$3.000. Então, doutor, não discuta dano material. Eu devo os 3.000, eu vou pagar, nem perca tempo na sua contestação discutindo dano material, porque tá justo. Agora, dano moral, por força de uma marca amarelada no teto, isso eu não vou pagar, não. Doutor, eu quero que o senhor brigue até o fim, por causa desses danos morais. Se tiver que ir para Brasília, eu quero que o senhor brigue até Brasília. Mas eu não vou pagar dano moral. Por isso eu quero brigar. Dano material o senhor não discute. Aí meu advogado, seguindo a minha instrução, só contesta o dano moral. O que significa disso? Significa que o dano material é incontroverso. O dano moral exige uma discussão mais ampla, porque eu contestei. Eu quero produzir prova testemunhal que mostre que esse meu vizinho continua tendo uma vida muito feliz, com viagens, com festas, etc., que é mentira, que ele ficou com depressão, passou um tempo de cama, é tudo mentira. Ele continuou tendo uma vida de muito luxo, de muita festa, de muita alegria, como ele sempre teve. Então, quanto ao dano moral, eu quero discutir, quero produzir provas. Agora, quanto ao dano material, eu nem estou discutindo, nem contestei. O que o 356, inciso 1º, me autoriza? Ora, autoriza a mim? Não, autoriza ao juiz. O artigo 356, inciso 1º, autoriza que o juiz, percebendo que o dano material é incontroverso, porque sequer foi contestado pelo réu, o juiz, desde já, pode decidir essa parte do pedido, ou esse pedido, o dano material, porque o dano material é incontroverso. Alguém pode perguntar, bom, quer dizer, então, que a gente vai ter duas sentenças no mesmo processo? Primeiro o juiz julga o dano material. Lá no final ele vai julgar dano moral. Então eu vou ter uma sentença para o dano material e outra sentença para o dano moral? Não é verdade. O que é sentença para o nosso atual código? Para o nosso atual código, sentença é uma decisão que ao mesmo tempo preencha dois requisitos. Sentença é uma decisão que preenche dois requisitos ao mesmo tempo. Primeiro, deve ter fundamento no artigo 485 ou 487 do CPC. 485, decisão sem mérito. 487, decisão com mérito. E, finalmente, além disso, segundo requisito, a decisão do juiz para ser uma sentença deve, por fim, a fase cognitiva do procedimento comum
ou extinguir a execução. A decisão deve pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. A decisão do juiz só é uma sentença se, ao mesmo tempo, preencher esses dois requisitos: fundamento no 485 ou 487 e, por fim, a fase cognitiva do procedimento comum. Essa decisão do 356 é uma sentença? Então vamos ver. Ela tem fundamento no artigo 485 ou 487? Tem. 487. É uma decisão de mérito. Segundo requisito que precisa ser preenchido: essa decisão põe fim à fase cognitiva do procedimento comum? Não. Pelo menos visto como um todo, não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, porque o processo deve seguir para se produzir provas a respeito do outro pedido, não é isso? Então não põe fim à fase cognitiva. A fase cognitiva segue para se discutir e produzir provas a respeito do outro pedido que não está sendo decidido. Então essa decisão, embora exista alguma discussão a respeito disso, mas predominantemente se entende, me parece que de fato é o entendimento correto, essa decisão ela tem natureza de decisão interlocutória, porque embora tenha fundamento no artigo 487, não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Justamente por ter natureza de decisão interlocutória, é que essa decisão do artigo 356 é passível de agravo de instrumento. Então, quando o juiz profere a decisão com base no artigo 356, de julgamento antecipado parcial do mérito, a gente não pensa em interposição de apelação. A gente deve agravar de instrumento. Isso que eu estou dizendo, na verdade, é o que consta expressamente do artigo 356, parágrafo 5º do CPC. Vejam o parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Por que é impugnável por agravo de instrumento? Justamente porque ela é uma decisão interlocutória. Por isso que cabe agravo de instrumento. Aliás, como há expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento, se por acaso você apelar da decisão do artigo 356, você estará cometendo um erro grosseiro. E cometendo um erro grosseiro, nem dá para se pensar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tá bom? Caminhando mais um pouco e vamos para o último tópico da nossa conversa de hoje. Eu quero conversar um pouco com você, como prometi, sobre o saneamento do processo. Sobre o saneamento do processo. Vejam, muitas vezes a gente fala em saneamento e a gente não para pensar no que isso de fato significa. Saneamento do processo. Saneamento vem de sanear, curar, afastar vícios. Saneamento vem de sanear, curar o processo. Saneamento do processo significa essa atividade do juiz de afastar os vícios do processo para que o processo possa seguir validamente em direção a uma decisão final, preferencialmente de mérito. Quando a gente pensa em saneamento do processo, logo vem na cabeça da gente aquela expressão que a gente conhece, aquela decisão que a gente conhece por despacho saneador. Aqui vale uma curiosidade. O que a gente chama de despacho saneador, e Barbosa Moreira falava isso, o que a gente chama de despacho saneador não é nem despacho e nem saneador. O despacho saneador não é um mero despacho. É uma decisão interlocutória relevantíssima, com nítido e amplo conteúdo decisório. E não é saneador o despacho que não é despacho. Não é saneador porque não é nessa decisão que o juiz saneia o processo. O juiz ele vai saneando o processo, curando, sanando o processo desde o seu nascimento. Por exemplo, se é uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o que é o litisconsórcio necessário? Aquele obrigatório, que tem que ser formado. Se é um caso de litisconsórcio passivo necessário e eu, autor, ajuizo a ação contra um réu só, o juiz percebendo essa falha, o que ele vai fazer?
Ele vai intimar o autor a providenciar a inclusão do outro réu, não é isso? Por quê? Para que o processo não se desenvolva com esse vício grave na formação do polo passivo. Ora, quando o juiz intima o autor para ele providenciar a inclusão do outro réu, o que o juiz está fazendo? Saneando o processo, curando esse vício do processo, para que ele possa prosseguir validamente em direção de uma sentença de mérito. O juiz fez isso logo no nascimento do processo, logo que ele fez o juízo de admissibilidade da minha petição inicial, nesse exemplo que eu dei. O que eu quero dizer aqui, por isso estou dando esse exemplo, que o saneamento do processo não é um ato único. Não é lá quando o juiz chega no final da fase ordinatória e profere a decisão saneadora que todo o saneamento do processo ele está fazendo ali. Não. O juiz vai saneando o processo desde o seu nascimento, mostrando que o saneamento do processo é um ato contínuo. O juiz, durante toda a relação processual, vai cuidando para que o processo caminhe livre de vícios. Ou seja, desde o início, o juiz vai saneando o processo. Quando chega no final da fase ordinatória do processo, que o juiz profere aquilo que a gente costuma chamar de despacho saneador, ele não está nesse momento exclusivamente saneando o processo. Ele está declarando nesse momento que o processo está livre de vícios. Está livre de vícios ou porque nunca existiram vícios, ou porque eventuais vícios que existiram já foram anteriormente corrigidos. Tá certo? E aí eu quero, especificamente sobre o saneamento do processo, e já caminhando para o final da nossa conversa, chamar a sua atenção para alguns pontos do artigo 357 do CPC. O artigo 357 é justamente o que trata do saneamento do processo. E logo no seu caput, ele faz uma observação que eu gostaria de explicar. Vejam, acompanhem aí no seu código, o caput do artigo 357 do CPC. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, mas vejam o começo, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo. O que isso significa? Isso significa que se for caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, se for caso de extinção do processo com julgamento de mérito, ou se for caso de julgamento antecipado da lide, o juiz nem profere a decisão de saneamento. O juiz só profere essa decisão de saneamento se não ocorrer nem extinção, com mérito ou sem mérito, e nem ocorrer o julgamento antecipado da lide. Se não ocorrer nada disso, o juiz profere a decisão de saneamento. Se ocorrer uma dessas outras hipóteses que eu mencionei, nem se chega ao momento de se proferir a decisão de saneamento. Bom, o que o juiz vai fazer nessa decisão de saneamento? O conteúdo dessa decisão de saneamento está ali relacionada no artigo 357, que eu recomendo que você leia. Mas já adiantando, na decisão de saneamento, o juiz vai fixar os pontos controvertidos. Com base nos pontos controvertidos, ele vai deferir as provas a serem produzidas. Ele vai apreciar as questões preliminares. E ele vai ainda, caso defira a produção de prova oral, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento é designada se o juiz deferir a produção de prova oral. E mais um ponto importante. É na decisão de saneamento que o juiz fará a distribuição do ônus da prova. O juiz hoje, autorizado pelo nosso código, ele pode fazer a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. O que é isso? O juiz afasta a regra padrão e cria uma regra de distribuição de ônus da prova sob medida para aquele caso concreto. Ele vai identificar quem tem mais facilidade de produzir mais prova ou facilidade de provar o fato contrário, e com base nessa análise, o juiz faz a distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizado pelo nosso código no artigo 373. Se o juiz fizer a distribuição dinâmica do ônus da prova, o momento adequado para fazê-lo é na decisão de saneamento. Por quê? Porque a decisão de saneamento, ela encerra
a fase ordinatória do processo e abre a fase instrutória. Se o juiz profere, ou se o juiz faz a distribuição dinâmica na decisão de saneamento, que marca o final da fase ordinatória, quando as partes em seguida entrarem na fase instrutória do processo, cada uma delas já saberá qual é o seu papel e não serão surpreendidas. Por isso que o momento para se fazer a distribuição dinâmica é na decisão de saneamento do processo. Para aí, ao entrar na fase instrutória, cada uma das partes já saberá qual será o seu papel, o que elas terão que provar. E uma última observação para encerrar, que eu já fiz há pouco e agora quero chamar a sua atenção para isso. O juiz, ele hoje faz o saneamento numa audiência ou faz isoladamente no seu gabinete? Vejam, em princípio, como eu já expliquei e volto agora a esse tema, não se realiza mais uma audiência na fase ordinatória do processo. Então o juiz, em princípio, vai proferir aquilo que a gente chama de despacho saneador no seu gabinete. Mas quando a causa for complexa, quando houver complexidade, tanto em matéria de fato como em matéria de direito, aí nós estamos diante de uma exceção. Quando houver complexidade em matéria de fato ou em matéria de direito, aí sim, por expressa previsão do artigo 357, parágrafo 3º, por expressa previsão do artigo 357, parágrafo 3º, aí sim o juiz deve designar uma audiência saneadora, para que o saneamento seja feito com a participação das partes, em audiência, em debate entre as partes, com a colaboração das partes. Então lembre disso para a gente encerrar. Se a causa envolver maior complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deve designar uma audiência saneadora. Caso contrário, em princípio, não se realiza audiência para saneamento do processo. Tá certo? Com isso a gente termina a nossa conversa de hoje. Eu procurei primeiro falar de alguns pontos relevantes da audiência inicial de conciliação ou mediação, e depois a gente estudou de maneira geral a fase ordinatória do processo, culminando com uma análise final do saneamento do processo. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, e a gente volta a se encontrar numa próxima videoaula. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.